Então, aqui nesse programa, no final das contas, a gente vai trabalhar todos os conceitos, né, e todos os conhecimentos que fazem que a gente consiga entender o porquê que a gente acaba se levando pelas emoções, assim como marketing, economia comportamental, entender um pouco da cabeça dos consumidores, da nossa cabeça, o que fazem os consumidores comprar mais do que eles mesmos têm essa capacidade. Então, também, além da educação financeira, a gente vai falar um pouco sobre economia brasileira. A gente tem que ter um olhar crítico da economia como um todo, para que a gente possa, a partir dali, quando a gente conseguir chegar nas reservas de emergência, ou até com uma poupança bem positiva, para que a gente saiba aonde investir os nossos ganhos, os nossos retornos, oriundos do nosso trabalho, né? Então, a gente sabe que o dinheiro ele vem do nosso trabalho. Então, a gente tem que valorizar o dinheiro, porque quando a gente valoriza o nosso dinheiro, a gente está valorizando o nosso trabalho. Então, a partir do entendimento de uma economia brasileira, da economia brasileira, a gente vai fazer um aspecto, aliás, a gente vai trazer algum tema específico do momento, ou até vocês mesmos podem nos mandar aqui algumas ideias, alguns temas que têm interesse. Hoje o que se fala mais é do teto dos gastos, do preço da gasolina, que os preços dos alimentos cada vez mais aumentam, o preço da gasolina, do diesel, dos combustíveis estão aí em R$7, mais de R$7. O gás está acima de R$100, quer dizer, o botijão de gás está aí batendo até R$110, R$120. Então, a gente está com uma inflação brasileira para mais de 10%. Ou seja, o que tudo isso vai impactar na nossa vida? E, além disso, a gente tem que ter essa visão crítica para, sim, fazer os nossos investimentos. Então, hoje, eu convidei um professor meu, muito querido, uma pessoa que é especial por estar aqui, né, no meu primeiro programa, professor Cássio Moreira, também é historiador, várias qualificações, e ele aceitou esse convite. Pode passar aqui, viu, Cássio? Pode chegar aqui. Primeiro programa, fico muito feliz que tu aceitou. Estamos aqui no Shopping Total. Vamos lá. Tudo bem, Cássio? Tudo bem. Em primeiro lugar, muito obrigado, viu, pelo convite, Miriam, pela citação do meu nome aí, enquanto professor num momento importante da tua vida, né, que foi a tua conclusão do curso de Gestão Empresarial lá do Instituto Federal. E também fiquei fascinado de ouvir um pouco da tua história. Eu também sou entusiasta da Bolsa, eu estudo tanto análise gráfica quanto fundamentalista, né? Então a gente vai conversar ainda também sobre... Cássio, me conta isso. Vamos lá, eu contei um pouco da minha história, por que eu quis entrar no conhecimento da economia, né? Porque eu quis estudar economia. E tu, Cássio? Nossa, é uma história grande, né? Mas tem um pouco a ver também com educação financeira, com essas coisas? Na verdade, como todo bom jovem, eu estava em dúvida entre uns 15 cursos, né? Desde psicologia, medicina veterinária, enfim. Mas os 2 primeiros eram sempre direito e economia. Só que na época, como eu não podia estudar em faculdade privada, o único lugar que eu poderia fazer era na federal, e o direito sempre foi muito concorrido, eu acabei sendo racional, né? O que a gente aprende na economia, né? Trade-off, escolhas. Então eu acabei optando por economia, por ser mais fácil de entrar, e era a minha segunda opção. Sim. Né? E aí pensei, de repente direito eu faço depois, né? Mas aí na economia eu comecei a me apaixonar, especialmente por história econômica, economia brasileira. E aí mestrado, doutorado, gestão empresarial, pós-doutorado em história política, enfim, aos poucos aí fui trilhando o caminho da economia, embora fiz direito 1 ano, mas ainda está na gaveta, quem sabe um dia, né? Olha só, não sabia desse aspecto aí do direito. Sim, na época eu comecei a trabalhar como fotocopista,
E aí eu levava alguns livros para estudar, para o vestibular, e aí que acabei passando na URGS, e aí segui a profissão, né? E a docência surgiu de forma... na época eu trabalhava no BRDE, né? E abriu uma vaga para professor substituto. E era uma vaga, se não me engano, né? E eu me inscrevi, só que na época eu não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada. E aí me inscrevi e tal, isso lá foi por setembro, 2001, se não me engano, 2000. E aí, assim, quando era fevereiro, assim, faltava uma semana para começar as aulas, me ligaram da URGS que eu tinha sido selecionado. Eu devia ter ficado em 7º, 8º lugar, porque eu não tinha nem mestrado, nem especialização, mas, de certo, na época, o professor substituto ganhava muito pouco, e aí outros devem ter desistido, e aí chamaram, né? Então, foi uma... E aí que começou uma paixão lecionar, né? Eu nunca me esqueço, Miriam, do meu primeiro dia de aula. Foi para a turma da engenharia da URGS, aquele prédio amarelo que fica no entorno da Redenção. Sim. Era uma turma de 8º semestre, na época eu tinha uns 24 anos. E eu entrei em sala de aula, boa parte da turma era mais velha do que eu. É mesmo? Tá, peraí, só um minutinho. A gente vai colocar agora um vídeo aqui, promocional do Poe Streaming. Pode rodar. Daqui a pouco a gente... Boa noite a todos, boa noite, Miriam Dornelles, começando hoje no Final das Contas aqui no Poe Streaming. Muito obrigado pela confiança, pela parceria. Bem-vindo ao nosso time de apresentadores. E hoje começando, né? No Final das Contas. A gente brincava, quando falava do programa, que para sextar tem que economizar, e para economizar tem que assistir no Final das Contas com a tua apresentação, Miriam Dornelles. Bem-vindo ao nosso time. Bem-vindo aos teus convidados também aqui na nossa casa. Eu não tenho a menor dúvida de que, no final das contas, é um programa que começa hoje aqui no Poe Streaming para marcar época. Falar de economia de uma forma lúdica, leve, tranquila e ensinando, fazendo aquele propósito do Poe Streaming de informar, agregar e compartilhar conhecimento com a economista Miriam Dornelles no final das contas. Boa sorte, bem-vinda e muito sucesso. Voltamos aqui, muito obrigada, Fabiano. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Vamos então, vamos embora. Então, Cássio, voltando ao que a gente estava conversando. Então, e aí, quando eu comecei a lecionar, eu me apaixonei, né? Porque lecionar é engraçado, Miriam. A gente, às vezes, acha que sabe alguma coisa quando acaba o curso. E aí, quando tu começa a lecionar, tu vê que tu não sabe quase nada ainda. Ou seja, e tu está sempre aprendendo. O professor, ele é um eterno aprendiz. Aí, na época, eu comecei a dar aula em faculdades privadas, lecionei na São Marcos, em Alvorada, lecionei na FAPA, no La Salle, em Canoas. Gostou mesmo? Voltei a substituto da URGS de novo, até que eu decidi, então, que eu queria seguir a carreira, né? E aí fiz o meu mestrado em economia, foi da primeira turma da PUC, era com bolsa, né? O primeiro lugar, fizeram uma prova lá e o primeiro e o segundo ganhavam uma bolsa, né? E depois doutorado, né? Porque cada vez mais as instituições públicas, para te conseguir entrar, tu tem que ter doutorado. Então, e aí acabei fazendo doutorado. E aí, aos poucos, eu comecei a namorar com a história política e a história econômica, né? Sim. Tanto que a minha tese de doutorado foi sobre história econômica, sobre o projeto de nação do governo João Goulart. E aí, o meu pós-doutorado, eu fiz história política. Mas ainda penso em fazer alguma coisa nas relações internacionais e no direito também. Então, eu acho que a gente, como economista, tu sabe muito bem também, é uma área que ela dialoga com muitas áreas, e economia está em tudo na vida, né? As pessoas acham que a economia não está presente, mas mesmo que tu faça um curso completamente diferente, como enfermagem, por exemplo, a economia está no teu dia a dia, porque tu vai ter um salário, tu tem produtos para comprar, tu tem contas para pagar, tu tem que, muitas vezes, poupar para tentar investir em alguma coisa. Então, a economia está presente em qualquer profissão. Com certeza. Agora, o que um economista, né? Como é que um economista, Cássio, aí, professor, PhD, doutor, como que ele iniciou as suas finanças pessoais? Desde lá, jovem, na faculdade, e hoje, quais seriam as experiências que tu poderia trocar aqui com a gente? Porque a gente pensa assim, nossa, o economista, primeira coisa, as pessoas pensam que a gente ou é pão tem duro, muito né? dinheiro, né? Porque, e é pão duro. Ou
também é pão duro, ou que só pensa em dinheiro, e que às vezes é muito racional. E às vezes não é assim que funciona. A nossa vida é igual a qualquer outra, assim, no sentido da sua normalidade, né? A gente tem nossas relações e às vezes o dinheiro, claro, ele pode se sobrepor ou não. Então, Cássio, conta um pouquinho aqui pra gente. Foi o meu primeiro salário, se pegar minha carteira assinada, foi de ser de fotocopista, era de R$70, isso em 1994, lá no início do Plano Real. Então, tu imagina, R$70. Enfim, de R$70, só para meio que atualizar um pouco para as pessoas entenderem na época, tu pagava a tua conta de luz e ainda sobrava um dinheiro, né? Mas não era muito, era muito pouco, na verdade. Sim. Né? Quanto Então, que era o salário mínimo, mais ou menos, só para a gente ter uma base? Eu não lembro, mas não chegava aos famosos $100, era menos. Não, o salário mínimo era R$70. Era R$70, tá. Em 94, o primeiro salário mínimo do Plano Real era R$70. Então, tu ganhava o salário mínimo, Isso, mais ou menos. E aí, então, era uma coisa assim, às vezes eu tinha que ir no shopping e eu tinha dinheiro ou para comer o sanduíche ou para tomar um refri, eu não tinha para os dois. Sim. Então foi uma coisa assim que desde cedo, né? E é engraçado porque graças a Deus tu vai evoluindo financeiramente e às vezes tu continua com alguns hábitos assim de poupar algumas coisas e aí depois tu vê, nossa, tu tá poupando nisso, né? Gasta mais um pouco nisso, não tem problema nenhum. Então assim, às vezes a dor te ensina, né? Com certeza. Mas também, eu estava lendo quando tu falou da Corrida dos Ratos, né, que está até no livro Pai Rico, Pai Pobre. Isso mesmo. E tem até o jogo de tabuleiro, que na época até tinha comprado e tal. Tu leu esse livro quantos anos você tinha? Eu li esse livro... Só pra gente fazer uma... Eu tinha uns 23, eu acho, 24, não lembro. Um livro básico, né? Pai Rico, Pai Pobre. É aquele livro de educação financeira que é best-seller, que há anos tá entre os mais vendidos para a educação financeira, porque dialoga, né, de uma forma muito fácil. Qualquer pessoa entende. Eu com 14, 15 anos, não me lembro, mais ou menos, eu li e super entendi. Eu fazia super analogias com a minha vida normal, né? O pai rico, que era aquele pai que não tinha muito estudo, mas que lidava muito bem com o dinheiro. E o pai pobre era PhD, super inteligente assim nessas questões, acho que ele era até professor, não me lembro, e era péssimo com as finanças. Estava sempre correndo atrás do rato, né? Do queijo, né? Assim, depois do Pai Rico eu li O Homem da Armadura de Ferro, algumas coisas, tem vários livros nessa área e tal. Eles te empolgam num primeiro momento também, tu fica meio que, né, nossa, agora eu vou fazer tudo que está no livro e tal. Mas é interessante porque o Pai Rico, Pai Pobre eu já li umas 2, 3 vezes e com idades diferentes. E a percepção que tu tem no livro também, ela vai amadurecendo, né? Sim. E esse livro em especial, que como tu falou muito bem, e a tua apresentação está muito ótima também, deixa eu te fazer um elogio entre parênteses, até porque tu é muito preparada também. O livro ele tem um diálogo muito fácil, ele é escrito, ele tem um linguajar muito fácil de pessoas de qualquer área entender. E uma das coisas que me chama, eu me lembro muito e que fixou, é aqueles conceitos que são um pouquinho diferentes da contabilidade sobre passivo e ativo, né? Ativo o dinheiro está trabalhando para ti. E passivo tu tá trabalhando para o dinheiro. E aquilo foi um start, assim, uma coisa que eu me dei conta e ajudou, contribuiu muito, né, na minha trajetória financeira e tal, né? Sim, com certeza. Daqui a pouco a gente pode falar de mercado de ações também, de economia brasileira, enfim. Tu vai coordenando e a gente vai ditando, vai falando. E o Cássio também, ele tem um programa no YouTube também. Na verdade, esse programa chamado Conversas de Café, e depois a gente vai falar de finanças, de mercado financeiro lá, já está feito o convite aqui. Ele surgiu durante a pandemia, né? Logo que começou a pandemia, enfim, aquele isolamento e tal. E eu sou um cara muito hiperativo, assim, eu estou sempre tendo que fazer alguma coisa, né? E eu, embora na época até as aulas demoraram para começar de forma virtual, e aí então eu tinha que fazer cursos. Aí eu fiz uns 15 cursos online. Fiz até um lá na Universidade da Califórnia, que era pela internet e tal. Fiz vários cursos, né? Fiz cursos de relações internacionais, de história, estou com uns 15, 16 diplomas desses cursos EAD. E aí que me veio a ideia de
de criar um canal. Eu já tinha um canal no YouTube, né, mas não era um canal focado, era só a Cássio Moreira e tal. Aí que veio da ideia do Conversas de Café. E aí, como eu sou um cara que eu gosto de falar, eu pensei, nossa, se eu convidar um entrevistado, eu vou ter que fazer as perguntas, o entrevistado vai ficar falando uma boa parte do tempo, e eu que gosto de falar quase não vou falar. Então eu vou botar o nome de Conversas e Café, porque aí é um bate-papo, né? Os dois falam. Até o Eduardo Moreira estava lá no teu sim, canal, que sim, legal. sim. O Edu, a gente fez uma live fantástica. O Edu já é super amigo dele já. Que apesar do sobrenome ser o mesmo, Moreira, Para quem não né? sabe, Eduardo Moreira é um economista que teve lançamentos recentes, uns 2 livros que foram super... Estava entre os mais vendidos da questão da economia, né? Agora me ajuda aí nos títulos, vamos ver. Verdades que você precisa saber, né? Alguma coisa assim. Isso, depois sobre Eu tenho esse livro, mas agora um sobre desigualdade também, Isso, que é, na verdade, assim, o título exato eu não vou me arriscar de falar, porque eu posso errar. Mas são 3, é uma trilogia, que um é com capa preta com letra verde, outro capa preta com letra vermelha, e outro, o último, e outro com letra amarela. O de amarela é sobre questão de desigualdade social, e ele vai muito... É engraçado porque o Eduardo Moreira, eu recebi um vídeo uma vez de uma ex-aluna, Cássio, esse cara fala muitas coisas que tu costuma falar, etc. E aí eu fui e me identifiquei demais com ele até estava num programa que ele falando sobre a questão da desigualdade social, porque eu também vejo que o grande problema do nosso país é a nossa imensa desigualdade socioeconômica, né? Muito mais do que corrupção, na minha opinião, corrupção é mais uma consequência do que a causa, né? E a desigualdade ela é gigantesca, que graças a Deus algumas pessoas são privilegiadas e elas não conseguem perceber que daqui a pouco na favela do Rio de Janeiro, na Rocinha, tem 300, 400 mil pessoas, ou seja, é maior do que uma Caxias do Sul, num morro no Rio de Janeiro. Ou como dados do censo do IBGE de 2000, para te estar entre os 10% com maior rendimento, com R$ 2.500, tu estava entre os 10% mais maior rendimento lá em 2000. Né? Então, o Eduardo Moreira, ele traz muitas verdades, na minha opinião, nua e crua, que muitas vezes a gente acaba não vendo, né, no noticiário que a gente costuma assistir. Sim, né? Mas eu achei bem legal, ele estava lá no teu canal, eu dei uma passada ali rápida, que fazia um tempinho que eu não entrava, que às vezes eu volto e meio, eu dou umas olhadas, assim, né, para ver o que o pessoal está conversando sobre economia, afinal a gente sempre tem que estar, né, ligada, a gente sempre tem que estar atualizada. O ex-ministro Bresser Pereira também foi entrevistado no canal. Ah, que legal. Da Fazenda, né, no governo Daqui a pouco Sarney. eles estão aí depois aqui com a gente. Vamos articular isso. Mas assim, a ideia é falar de tudo que é assunto, tanto que tem live tem entrevista sobre viagens, sobre moda, história, política, mas o foco mais é história e política. Certo. Do canal. E tem metáforas também que de vez em quando... bem interessante. Então, Cássio, vamos fazer assim uma breve exposição para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo também, através do YouTube tem também a possibilidade de só ouvir o áudio, como um rádio. A situação brasileira hoje, né? A gente está ouvindo na mídia bastante comentários e informações a respeito da questão do teto dos gastos. Então, temos um lado economistas que apoiam o teto dos gastos, ou seja, criticam a tomada de decisão do Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, em romper esse teto dos gastos. Para as pessoas entenderem de uma forma simples, assim como a gente tem as nossas organizações do nosso orçamento, o Brasil também tem o dele, né? Uma analogia bem fácil de entender. Então, quando a gente planeja até dentro do nosso orçamento, até com a nossa família, assim como foi no Brasil, né? Lá no governo Temer foi dado lá um planejamento, né? O Congresso votou a favor de um congelamento dos gastos a partir da inflação, ou seja, vai aumentar os próximos gastos dos próximos anos a partir do aumento da inflação, ou seja, né, vai pegar esse índice inflacionário e vai corrigir ali e vai ser aumentado os gastos, enfim, os investimentos públicos. Claro que com mais detalhes, algumas coisas entram, saúde, educação não entra,
Então, vamos lá, Cássio. Qual é a sua opinião sobre o teto dos gastos? O que isso pode causar na tua visão, né, dentro da economia brasileira, e o que isso vai nos afetar? Bom, antes de falar, é importante entender por que ele foi criado, né? Bom, o Brasil ele tem diversos problemas, né? Que os mais comuns que o nosso cidadão vê é a questão do desemprego, do aumento dos preços, da inflação, da miséria, né? Tal. Em termos econômicos, uma das coisas que as pessoas não sabem muito é que nós temos uma dívida, né? O que é uma dívida? O governo tem algumas formas de se financiar. A primeira delas, a mais comum, é por meio dos seus impostos que os cidadãos pagam, então é uma maneira que o governo tem de se financiar, onde a carga tributária do Brasil ela é alta e ela não é tão alta. Explico. Se a gente for pegar a carga tributária e pelo que o Estado devolve, a gente pode considerar que a carga tributária é alta. Se a gente for abrir os extratos de renda, a gente vai ver que no Brasil quem paga muito imposto é a classe baixa e a classe média. A classe alta, que detém uma boa parcela significativa da renda nacional, paga muito pouco imposto. Então, só dizer que o imposto, a carga é alta, tu tem que ver alta para quem? Para a classe média, é alta. Para a classe pobre, é mais alta ainda. Né? A classe média ela sente esse imposto alto no imposto de renda, só que ela tem formas de abater. A classe baixa não sente, porque está nos produtos. Então, o que acontece? O Brasil tem uma dívida. A outra forma de se financiar é por meio de emissão de moeda, que não se usa, raro, né? Embora tenha a nova teoria monetária moderna, que é onde eu pretendo fazer um outro pós-doutorado. E aí a outra forma é por meio de empréstimo. Né? E uma das formas é o quê? O governo coloca títulos para a sociedade, títulos públicos, e se financia. Nesse sentido, o Brasil tem uma dívida pública alta. Ela não é tão alta se a gente comparar, ela está em torno de 80 e poucos % do PIB, né? Até baixou um pouquinho. Ela não é tão alta se eu comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma dívida mais do que o PIB, Itália, outros países. Mas ela é alta porque as necessidades do Brasil são muito grandes. Nós somos um país rico, mas não desenvolvido, em vias de desenvolvimento, que quando, né? Essas vias, quando que vai se desenvolver, etc. Então, nós temos uma dívida alta, que só para vocês terem uma ideia de termos de número, ela, em 94, ela estava em 63 bilhões de reais, e no final de 2002 ela saltou para 623 bilhões. Eu não lembro o valor exato agora, mas deve estar 4 trilhões, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o valor. Então nós temos uma dívida alta. A PEC do teto dos gastos ela surgiu no sentido de tentar conter os gastos. Né? Ou seja, o Estado não começar a gastar. Né? Só que isso não conta os juros da dívida. Então, o que acontece? Com a preocupação legítima de fazer com que o Estado não tivesse uma espiral de gasto público que pudesse sair do controle, se criou a lei da PEC, a teto dos gastos, que é o apelido. Né? Bom, a questão é que a gente não pode, no meu ponto de vista, e tu, como um economista, tu sabe, eu posso trazer 10 economistas para falar sobre um assunto e os 10 podem falar 10 coisas diferentes. Então, na minha visão de mundo, o governo, o Estado, não é que nem as nossas finanças, Miriam. Sim. As nossas finanças, se a gente gasta mais do que arrecada, do que a gente ganha, a gente vai ter problema. A gente vai chegar a um ponto que a gente vai ter que vender as coisas, e se vender coisa para pagar a dívida é a pior coisa, porque tu vai ficando cada vez com menos coisas e a tua dívida pode ir crescendo. Né? Então, o cidadão comum ele não pode gastar mais do que ele ganha. Já o Estado, numa visão um pouco mais keynesiana, ele pode gastar mais do que ele recebe. Né? Então, olhando por essa situação, qual é o problema da PEC do teto dos gastos? Que a população brasileira cresce, as necessidades crescem, e esse gasto ele fica amarrado na questão da correção inflacionária.
E ele acaba não suprindo muitas coisas. E, bom, mas qual é o argumento? Por que o mercado fica tão preocupado com o teto dos gastos? Porque o mercado tem uma preocupação legítima que a dívida saia do controle e que isso possa causar uma insolvência do Estado brasileiro de não honrar os seus compromissos. E se tu tem uma dívida maior, tu tem uma pressão sobre o juro maior, porque se o Estado deve, no momento que ele vai pegar mais dinheiro emprestado para financiar a sua dívida, ele vai ter que pagar um juro maior para alguém que vai emprestar para o Estado aceitar, porque a dívida está grande, e isso tem uma pressão na taxa de juros. Foi o que a gente já viu agora, já o aumento da taxa Selic. Perfeito. E essa pressão da taxa de juros, ela tem, por um lado, embora a questão da Selic tenha a ver também com a questão inflacionária, esse aumento da taxa de juros, se por um lado ele pode ajudar a conter a inflação, se ela for especialmente de demanda, por outro lado, ela torna uma parte da dívida pública atrelada ao juro maior, né? E ela também acaba inibindo o investimento produtivo. Quando a gente fala em economia, a gente tenta separar investimento como investimento produtivo e a aplicação financeira. Um juro maior faz o quê? Além de tornar o crédito mais caro, ele faz com que as pessoas, ao invés de gastar o seu dinheiro e façam a chamada roda da economia girar, elas acabam meio que aplicando esse dinheiro para ter um rendimento maior. E isso acaba trazendo o quê? Uma amarra no potencial de investimento produtivo. Tu sabe muito bem também que quando o empresário ele vai fazer o investimento, ele vai olhar o custo de oportunidade, que aí a gente vai chamar aqui o custo de oportunidade como a taxa de juros existente. Se eu vou fazer um investimento e esse investimento ele tende a render, a projeção é ele render menos do que se eu aplicar, por que eu vou me incomodar, abrir uma empresa, isso, pagar juros, me incomodar com isso, com aquilo, e é tão difícil empreender no Brasil? Por que eu vou investir se eu pegar, botar o meu dinheiro aplicado, ficar vendo um seriado na televisão e o meu dinheiro vai render? Então, por isso que a taxa de juros ela acaba inibindo o chamado investimento produtivo. Eu cuido muito no linguajar, porque eu sei que, como a gente começa e a gente tem a mania, né, economista, daqui a pouco de estar entrando no economês, né? Então, por isso que às vezes eu tento ser um pouco didático nas explicações para quem está nos assistindo de outras áreas entender esse processo. Mas aí o pessoal que está nos assistindo vem vindo com a gente todas as sextas-feiras, às 9h, e a gente vai desmistificando até o vocabulário e cada vez mais entendendo, mas no início é um pouco mais doloroso, assim como entender um pouco sobre o dinheiro, requer um pouco mais de compreensão, de atenção, mas aos poucos as coisas vão indo e o entendimento vai se fazendo. E por isso que esse teu programa, né, e da PowerStream é fundamental para as pessoas, porque o que a Miriam pretende fazer, pelo menos eu estou percebendo, ela pretende desmistificar o economês, tornando ele de forma mais né, audível, entendível para quem está, enfim, mais compreensível para quem está escutando. Então eu acho que o programa tem tudo para deslanchar e eu acho que vocês têm que indicar para as pessoas assistirem, porque eu tenho certeza que a Miriam com seus convidados vai trazer cada vez aulas aqui de economia, fazendo com que seja mais fácil compreender esse assunto, né? Em relação à PEC do teto dos gastos, respondendo a tua pergunta, por que eu sou contra? Porque assim, o Brasil tem necessidades muito grandes, né? Eu defendo uma macroeconomia desenvolvimentista, né? Que ela tem que estar atrelada com várias outras coisas, né? Por meio de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, onde a variável câmbio é uma variável importante, né? E a questão do juro alto, que é outra coisa que eu ia falar, o Banco Central está num movimento de aumentar a taxa de juros, tá? Tendendo a chegar a 8 e poucos % no final do ano, porque está assustado com o crescimento inflacionário do país. Só que o crescimento inflacionário ele tem uma variável, um componente câmbio, que a gente chama de inflação de custos, chamada inflação de oferta, muito grande, ou seja, com o nosso câmbio aumentando, o real se desvalorizando perante o dólar, e uma boa parte de produtos tem matéria-prima importada, faz com que os produtos fiquem mais caros. Onde a taxa de juros ela não vai agir diretamente nisso, porque ela não vai conter a demanda,
porque a nossa demanda ela também não está tão aquecida assim. Nós temos uma taxa de desemprego 14% ao ano. Sim, viemos de uma pós-pandemia também, de uma pandemia ainda, né? Se recuperando. E a questão do teto dos gastos, como eu tenho essa visão mais keynesiana, o Estado tem que gastar em momentos de crise, de recessão, para poder poupar em momentos de crescimento. O que algumas pessoas acabam fazendo um keynesianismo de botequim é gastar em momentos de crescimento também. Sim. Né? E aí sim, é óbvio que vai dar um desequilíbrio. Mas, Cássio, na tua opinião, essa questão do teto dos gastos, ela já deveria ter sido rompida já desde quando estourou a crise? Ou qual é assim, ou nem deveria ter sido criada? Eu penso que ela não deveria ser criada, né? Embora tem que ter essa preocupação com a questão da dívida pública. Quando eu digo que eu sou contra a PEC do teto dos gastos, não estou querendo dizer que o Estado tem que sair gastando a reveria, porque esse gasto ele vai ter que ser pago de alguma forma. E isso leva a uma pressão, além da taxa de juros, leva uma pressão por um aumento da carga tributária. E é esse processo que o Brasil está tentando fazer. Ele está tentando diminuir a sua carga tributária. Só que como eu tinha um chefe que sempre dizia, lá no BRDE, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, por isso que é tão difícil sair uma reforma tributária, porque todo mundo tem consenso que é necessária uma reforma tributária, que desonere a produção, que deixe o custo do Brasil mais barato, mas, por outro lado, as necessidades são tão grandes do Estado brasileiro, ou seja, a gente tem tantas necessidades de educação, de saúde, isso ficou muito visível durante a pandemia, que muitas vezes não vai ser a iniciativa privada que vai suprir isso, embora ela seja extremamente importante. Então, sim, eu vejo como o Estado a locomotiva e a iniciativa privada os vagões. Tem alguns mais à esquerda lá que vão ver que o Estado tem que ser tudo, os vagões é a locomotiva, e assim como outros mais à direita, liberal, que acham que não tem que ler locomotiva e que os próprios vagões da iniciativa e a locomotiva tem que ser a iniciativa privada. Eu tenho essa visão mais meio termo, onde o Estado, para gerar riqueza, a iniciativa privada para gerar riqueza, e o capitalismo é um dos melhores sistemas na geração de riqueza, só que ele tem a imperfeição de não distribuir ela. Então o Estado tem que buscar corrigir algumas falhas, até para o próprio boom do capitalismo. Né? Se a gente for estudar a história econômica mundial, a gente vai ver que a era de ouro do capitalismo mundial foi a era keynesiana, onde tu tinha o Estado presente na economia, né, investindo e ajudando até a própria iniciativa privada. Certo, Cássio. Gente, a gente já está quase chegando no final aqui do programa, no final das contas. Essa é a visão do Cássio, Cássio Moreira, que foi meu professor de economia brasileira, né? Acho que foi. Na verdade, a disciplina era conjuntura econômica. Conjuntura econômica. Onde a gente falava de macro, economia brasileira, economia mundial, né? E eu trouxe ele aqui hoje para a gente fazer um panorama e uma conversa. Basicamente, nesse viés que vai ser os próximos programas. A gente vai comentar algumas coisas a respeito de educação financeira, a respeito de finanças, trazendo... descascando abacaxi, né? Bem bonitinho. Aí depois a gente vem para uma parte da economia brasileira com opiniões. E hoje a gente teve a opinião aqui do Cássio Moreira, economista, historiador, também já escreveu um livro, né, a respeito da história econômica, enfim, com muita política. Mas eu acho que é assim que a gente tem que iniciar, né, os nossos conhecimentos a respeito de economia aqui nesse programa. Porque a gente precisa entender a economia de uma forma crítica, entendendo como até os economistas pensam e criticam a economia, a política econômica de hoje, para que a gente, até como cidadão, a gente tem que entender aonde os nossos impostos que a gente paga todos os dias, em todos os produtos, aonde que eles estão indo e o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro, coisa básica. Então, vou trazer mais outros economistas, outras visões, também do mesmo assunto, como o Cássio mesmo falou, né? Pode trazer 10 economistas aqui e os 10 vão te passar ideias diferentes. Mas, assim, no mínimo, a gente tem que ter duas, e aí
a pessoa vai lá através do programa, né, do conteúdo, e monta a sua opinião e pensa o que é o melhor para o Brasil. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram hoje. Cássio, quer deixar aqui a tua mensagem final? A gente já está terminando quase. Temos mais uns minutinhos. Eu primeiro quero dar os parabéns. Eu acho que esse programa ele vai fazer ele vai ter um intuito de esclarecer as pessoas, e eu gostei muito dessa tua visão, Miriam, porque, como eu falei, tu tem que ter toda coisa tem 3 lados, o meu e o teu e o verdadeiro, ou seja, é nesse diálogo de opiniões que as pessoas vão poder ter a sua própria opinião. Então, por isso é importante ter opiniões diferentes, né? Eu sempre digo para os meus alunos, você tem que ler Marx, tem que ler Hayek, tem que ler Keynes, tem que ler de tudo, para poder entender e aí ter uma opinião que seja tua. Porque se só ler só de uma coisa de um lado ou só de outro, isso é doutrinação, não é tu ter a tua opinião. Então, esse programa tem tudo. Acho que tu tá apresentando ele de forma muito boa, né, conduzindo, e acho que tem tudo para ser um marco aqui no Poa Streaming. Isso. Certo, muito obrigada pela presença. Então, hoje a gente fica aqui, e lembrando que na próxima sexta-feira, às 21 horas, eu te espero com muita economia, finanças e educação financeira. Tchau, gente!